Louvamos a Deus por essa oportunidade de darmos início a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, iniciando um novo trimestre. A revista do trimestre tem por título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Revista comentada pelo pastor Zé Gomes, que é escritor, conferencista e pastor da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís, Maranhão. Estaremos então dando esse novo trimestre com a lição 1, o título é o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Então estaremos falando sobre esse importante sermão que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, também encontrado em outros evangelhos, no qual Jesus nos transmite qual é o caráter, qual é a ética que deve ter aqueles que fazem parte do Reino de Deus. Então, ali a gente pode extrair uma ética cristã através dos ensinos de Jesus. Ele vai se fazer uso da própria lei e vai demonstrar os princípios que já estavam ali na lei, estavam ocultos, escondidos, porque os fariseus que se gabavam de serem cumpridores da lei não entendiam aqueles princípios, como veremos durante o trimestre. Por exemplo, quando fala não matarás, eles imaginavam que matar seria só o derramar sangue. E Jesus então vai demonstrar ali que aquele que faz parte do reino de Deus, do reino dos céus, o princípio ele é mais abrangente. Não é só a letra, mas é o Espírito que está ali na letra que nos vivifica. Esse trimestre, como já falamos, estaremos então destrinchando cada lição, falando um pouquinho do Sermão do Monte, de Mateus 5 a Mateus 7. Louvamos a Deus. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues. Sirva ao Senhor aqui na Assembleia de Deus, Nossa Senhora da Glória. Sempre acompanhado aqui da produção, irmã Vera, irmão Valber. Nesse trimestre, meus irmãos vão sentir falta do evangelista Elielson. O evangelista Elielson, no finalzinho do trimestre passado, ele foi cumprir uma nova missão. Ele agora está cuidando de um campo ali em Graco Cardoso, mas os mestres aqui de Nossa Senhora da Glória, já estamos pensando em a cada lição trazer algum mestre de alguma congregação para cooperar conosco. Então o textual da nossa lição é: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5,11. A verdade prática diz: o Sermão do Monte revela a ética do Reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Então isso é fundamental. Então essa é a cerne do estudo desse trimestre. Essa ética do Reino de Deus. A gente sabe que a ética é os costumes, os padrões, os princípios que norteiam uma sociedade. E no caso do Reino de Deus, essa ética ela é baseada na Palavra de Deus. Então são princípios imutáveis, diferente da ética do mundo, que é líquida, cada tempo ela varia. E nós trazemos aqui um acréscimo aqui desse livro As Novas Fronteiras da Ética Cristã, de Cláudio Nono de Andrade, que fala a respeito dessa temática. Diz aqui que ética é o conjunto de normas e preceitos valorativos cuja missão é orientar o indivíduo em particular e a sociedade como um todo a trabalhar pelo bem comum. E fazendo essa relação com a ética do mundo, diz o seguinte: houve um tempo que a ética secular e a moral cristã pareciam irmãs gêmeas. Separá-las era não só impensável, como inadmissível. Vendo-se hoje livre da moral cristã, a ética secular, já refém das academias, foi plasmando sutilmente o homem pós-moderno. E resultado de todo esse processo não poderia ser mais esdrúxulo. Hoje já é possível ser imoral e ética ao mesmo tempo. Então a ética ela foi se amoldando tanto, essa ética do mundo, essa ética secular, que o autor aqui, Cláudio Nono de Andrade, traz esse paradoxo, É possível alguém ser imoral e ético ao mesmo tempo. Ele continua: essa maldita dicotomia vem contaminando inclusive
boa parte dos cristãos. É comum ouvir alguém declarar: minha vida particular nada tem a ver com a pública. Isso significa que, embora imoral naquela, o indivíduo pode ser exemplo de ética nesta. É só não contrariar os padrões e costumes adotados pela sociedade. Então, vemos que é uma ética tão distorcida que a pessoa consegue ser ético e ao mesmo tempo imoral. Só que o cidadão do reino dos céus é diferente. Então a nossa ética ela não muda, ela não varia, são princípios absolutos. E é isso que nós vamos aprender durante esse trimestre, que nós não devemos nos amoldar, como diz Romanos 12, não vos conformar com este mundo. Não devemos nos amoldar com a ética, essa ética ali que hoje uma coisa que outrora era errada já passa a ser admissível, então ela vem sendo relativizada. Mas cristãos, aqueles que são nascidos de novo, aqueles que professam ser seguidores de Cristo, devem então viver uma vida que, como diz também a palavra do Senhor, é em si, não, ou seja, não pode estar ético e imoral ao mesmo tempo, como a gente viu que acontece na ética secular. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Então, hoje a gente vai começar falando aqui do Sermão do Monte e vamos começar a falar aqui sobre as bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, esse último versículo já nos dá também algo interessante, já nos dá uma revelação aqui no sentido de que essa ética, esse padrão de Deus, que Deus quer que nós andemos, já era vivido pelos profetas. Se eles eram perseguidos, era porque eles viviam uma vida conforme a direção de Deus. E nós, se vivemos assim também, como conclui aqui esse texto, estaremos talvez até sendo perseguidos, sendo rotulados como quadrados, como ultrapassados, mas bem assim também perseguiam os profetas que queriam viver em santidade. Deus, desde quando faz ali aliança com Abraão, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. É claro que ninguém é 100% perfeito, mas esse ser perfeito é um verbo que indica que é uma continuidade. Cada dia a gente tem que ser aperfeiçoado e não retroceder e se amoldar com o mundo. Então os profetas tinham essa discrepância em relação ao modo de viver da nação, muitas vezes estavam na contramão até do modo de viver do sacerdote ou do rei, e eles confrontavam então essas lideranças que eram para estar vivendo conforme a palavra de Deus e não viviam. Os objetivos da nossa lição: analisar a estrutura do Sermão do Monte, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão e afirmar a bem-aventurança do cristão. Então, na lição de hoje a gente vai estar enfatizando essas bem-aventuranças e o que isso liga, se relaciona com essa ética do reino de Deus. Introdução. Nesse trimestre temos o privilégio de estudar os valores do reino de Deus, revelado no Sermão do Monte. O pastor Ziel, escritor conferencista, líder da Assembleia de Deus Tiririca de São Luís, é o comentarista do trimestre. Lá em Mateus 5:20, trazemos também essa referência que tem relação com o tema do trimestre. Está dizendo o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, o que isso significa? Que para entrar no reino dos céus, para fazer parte do reino de Deus, a gente tem que ter um padrão.
É claro que alguém pode dizer, mas as obras não salvam, e isso é bíblico, e que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, é claro, mas nós somos salvos para as boas obras, não é as obras que nos salvam, nós que fomos salvos e essas boas obras se refletem no nosso comportamento. Então, se a nossa justiça não exceder dos fariseus, então tem que ter mudança de vida, tem que ter um direcionamento divergente do que o mundo anda, né? Então tem que estar na contramão do mundo, ou como a gente já falou, da ética secular, que incorre num absurdo da pessoa conseguir ser ética sem ser moral. Também temos aqui na introdução o seguinte, que esse tema do Sermão do Monte é a alma do Evangelho. O ensino de Jesus transmitido no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Então temos ali algo que reflete, né, uma prática, né, uma ortopraxia, ou seja, ter uma prática correta, verdadeira, conforme a palavra de Deus. Ao longo do trimestre, então, veremos esse Sermão do Monte e os ensinamentos. Em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus, e no outro revela o lado ético e divino do reino, amar o próximo. Então, as duas máximas, né, dos mandamentos que Jesus resume, né, ali, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, se reflete nesse padrão ético que o cristão deve viver. Primeiro tópico da nossa lição, a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? Então, lá em Mateus capítulo 5 já inicia dizendo que Jesus subiu ao monte. Esse monte, como vamos ver aqui na lição, ele provavelmente é em Cafarnaum, né? Conforme as referências aqui cruzadas, Mateus 8, 1, 5 e Lucas 7, 1, demonstra que depois que Jesus desceu do monte ali, ele foi até Cafarnaum. Mateus 8, por exemplo, ele encontra ali aquele leproso. Então, segundo aqui o comentarista da nossa lição, ele traz aqui uma distância desse monte em relação a Galileia, ao Mar da Galileia, 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e 13 km a sudeste da cidade de Cafarnaum. Então, nesse monte Jesus senta, chama os discípulos e aquela multidão também que já estava contemplando ali os milagres de Jesus, são também, né, o alvo ali, ouvem essa mensagem. Jesus estava ensinando então um padrão para quem seguisse a ele, para os discípulos. E aquela multidão, havia muitos ali que já estavam sendo seguidores de Cristo. Segundo subtópico, a estrutura do Sermão do Monte. Então, para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, 4 a 16. O que temos lá em Mateus 1, 4 a 16? Tem a genealogia de Jesus. Então, inicia demonstrando ali, né, Mateus, o público a qual ele destina o Evangelho, seu registro, é ao público judeu, né, os judeus convertidos. Então, em Mateus, demonstra ali, através da genealogia, que Jesus era o filho de Davi, que era o Messias. Então começa ali, fundamenta a partir daquela narrativa que dá essa autoridade a Jesus, sendo ele revelado na Escritura como o Messias. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus, os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse Evangelho. Então temos 7 profecias cumpridas, né, que encontramos aqui nesses primeiros capítulos de Mateus. Em Mateus 1, 23, a profecia cumprida é a questão dele ser o Emanuel. Em capítulo 2, versículo 6, o nascimento em Belém. Então tudo já havia sido profetizado a respeito de Jesus. O chamado do Egito, Mateus 2,15. O choro de Raquel, Mateus 2,18, ali a mortandade das crianças, né, provocada por Herodes. Chamado de Nazareno, capítulo 2, Mateus, versículo 23. Fala também sobre a profecia do surgimento ali de João Batista, né? Então, estava profetizado em Malaquias e em outros pontos que o Elias, né, haveria de ser aquele que ia preparar o caminho para Jesus. Então, Mateus 3,13. E uma grande luz, Mateus 4, de 14 a 16. Assim, toda essa estrutura procede dos 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Então, vimos o que precede.
Agora, chegando no Sermão do Monte, propriamente dito, de Mateus 5 a Mateus 7, podemos dividir em 5 grupos. Do capítulo 5, versículo 3 a 12, tem as bem-aventuranças, é o alvo da nossa lição de hoje. Capítulo 5, versos 13 a 16, sal e luz, será a nossa lição, nossa próxima lição. Jesus é o cumprimento da lei, Mateus 5, 17 a 48. Os atos de justiça, Mateus 6, de 1 a 18, quando Jesus vai então se referir ali, se seu olho for luz, então todo o seu corpo será luz. Então Jesus vai falar ali sobre os atos de justiça e declarações de sabedoria do versículo 19 até capítulo 7, versículo 27 de Mateus. Então temos esses 5 grandes grupos. Tudo isso parte dessa autoridade messiânica de Jesus, como já citamos, que se encontra lá na genealogia. A quem era destinado o sermão? Então o sermão pode ser considerado a princípio, esse esboço que revela as verdadeiras características do seu reino messiânico, a princípio era direcionado aos discípulos, como a gente lê aqui em Lucas 6:20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então Mateus e Lucas 6:20 também fala sobre o Sermão do Monte. E Mateus 7:28 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então era destinado aos discípulos em primeiro lugar, mas também todo o povo ali recebeu essa palavra e aprendeu que para fazer parte do reino dos céus, lembramos que lá na genealogia, nos primeiros capítulos de Mateus, vai apontar que Jesus é o Messias. O público-alvo de Mateus é os judeus, então eles estão sabendo que é o Messias. Mas que reino que eles esperavam? Eles esperavam o reino da terra. Esperavam que Jesus viesse estabelecer agora o reino político. E Jesus vai anunciar agora o reino dos céus. E para o reino dos céus, para fazer parte dele, o padrão então é mais elevado. Não era só cumprir uma lei ao pé da letra. Então nós temos aqui Jesus apontando para essa direção. E o público ali, aquela multidão e os discípulos estavam aprendendo isso, que para fazer parte do reino de Deus, sem a nossa justiça se der dos fariseus, como já lemos, não entraremos no reino dos céus. Segundo tópico da nossa lição, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são bem-aventuranças? Então, do grego é makarios, que significa felizes. Essa expressão trata da qualidade presente na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Então, eu faço parte do reino de Deus. Estou vivendo no padrão ético, moral que a Bíblia me ensina, que ela me norteia. Então, eu vou ter também um privilégio de ser felizes ou bem-aventurado. Então, fazemos parte desse grupo. Mas que felicidade é essa? Que bem-aventurança é essa? A gente vai ver que vai na contramão da do mundo. Por exemplo, bem-aventurados que choram. Como? Se você está chorando e é feliz. Então vai na contramão, porque essa felicidade faz parte daquele que depende de Deus. Como o Salmo 23, em uma determinada versão, numa determinada tradução, lá quando lemos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então tem uma versão que diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Então, esses que dependem de Deus, que vivem sob o domínio de Deus, têm essa condição de ser feliz, mesmo chorando. Glórias a Deus. Mesmo na tormenta, ele tem paz. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Então, é algo que você vive hoje, porque você vive na presença de Deus, você sente, tem confiança nele, sabe que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E também é uma felicidade que aponta para o futuro, o porvir, quando estaremos eternamente com o Senhor. Então, bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação, presentes e futuras. Então, Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Segundo subtópico, o reino de Deus e seu caráter. Então, falávamos há pouco. O povo esperava, os judeus esperavam o reino da terra.
Jesus anuncia o reino dos céus. Então vamos estudar a respeito desse caráter desse reino de Deus, o reino dos céus. São sinônimos, viu, irmãos? No Evangelho de Mateus identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Então, João Batista já pregava e Jesus também deu continuidade a essa mensagem. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo. Está lá em Marcos 4, 26 a 28. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Então esse reino é comparado a essa semente. Era lançado, Jesus, ele mesmo disse, né, que a semente tinha que morrer para poder gerar, glórias a Deus, e ele morreu para poder gerar esse reino, esse povo. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um reino futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Então, presente e futuro. Por quê? Porque hoje nós já fazemos parte do reino de Deus. Já somos súditos, já temos um rei e já vivemos conforme esse reino. Louvado seja o nome do Senhor. E futuro, porque haverá um momento também que Jesus vai cumprir a promessa a Israel, que está esperando o reino terrestre. Jesus vai cumprir isso no milênio, né? Então Jesus vai cumprir essa promessa que o judeu está aguardando. E o reino que culmina, né, com novos céus e nova terra, onde estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então podemos destacar quatro conceitos do reino de Deus. Primeiro, o reino no coração. Então ele já faz morada em nós. O Espírito Santo já mora em nós, já nos conduz. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador, né? Além de ele nos salvar, ele nos dirige. Louvado seja o nome do Senhor. A chegada do reino como salvação. Então, quando a pessoa passa a experimentar essa experiência salvífica, desfruta de bênçãos tanto espirituais quanto materiais. E reconhece e obedece o grande rei. A igreja também é uma expressão do reino de Deus, porque quem é a cabeça é Cristo. Nós somos membros. Glórias a Deus. E toda a criação e a volta ao Senhor, que se culminará, né, a partir do milênio, que é uma restauração parcial, e após o milênio, novo céu e nova terra. Está aqui em Romanos 8, 22 e 23, porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, saber a redenção do nosso corpo. E Apocalipse 26, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, o reino dos céus, hoje, presente e futuro. Terceiro subtópico, os súditos do reino de Deus. Então, quem faz parte? Então, o comentarista da lição, ele faz uma relação com as bem-aventuranças e qualidades daqueles que são felizes, né? Mas para eles alcançar aquela felicidade, então o comentarista extrai dali, das bem-aventuranças, algumas qualidades, 8 qualidades, que são elas: quebrantamento, a qualidade daquele que é súdito do reino dos céus; o choro, né? Então aquele que chora será consolado; mansidão, retidão, justiça, né? Misericórdia, pureza, pacificação, e é perseguido, né, por causa dos valores do reino. Então esses que suportam isso, passam por isso, mas passam felizes, passam bem-aventurados, porque já tem Deus na sua vida, né? Deus já faz suportar tudo isso. E esses então são qualidades daqueles que fazem parte do reino dos céus. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essa qualidade espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reinado divino. Mateus 3, 8 a 10 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão.
E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então João Batista, né, ele traz essa declaração. Por quê? Porque para fazer parte do reino dos céus ou do reino de Deus, não bastava ser filho de Abraão. Tinha que entrar pela porta, como Nicodemos, né, em João 3, vai consultar Jesus, perguntar o que faria para dar a vida eterna. Jesus diz: tem que nascer de novo. Então não adiantava apenas ser descendente de Abraão, ser judeu. Terceiro, nosso último tópico é: somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos, salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isso é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Está chorando, né? Tem um hino, está chorando por quê? Não está chorando, mas está ali sendo consolado. Está sofrendo perseguição, mas sabe que, aleluia, né, terá uma recompensa, louvado seja o nome do Senhor. Então, ele vive nesse estado permanente de perfeita satisfação. Nada lhe faz falta, como citava há pouco, né, em uma versão do Salmo 23. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino. Então, ele já tem a presença de Deus na sua vida, já tem o Espírito Santo, e ele vai produzir fruto. Felizmente, né, a gente está estudando aqui sobre ética, sobre o caráter, sobre a moral cristã, e quantos escândalos, né, a gente tem ouvido, né, nesses dias mesmo que estamos agora estudando essa lição, de pessoas que se dizem cristã, mas se desvirtuam. Então, se a justiça não exceder a dos fariseus, de forma alguma entrarão no reino dos céus. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Está lá em Hebreus 4:12. A prova de que o cristão é bem-aventurado, o cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte, domina o eu carnal, vive em Cristo e entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Está lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, assim, no Sermão do Monte, Jesus ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição, poder. A felicidade bíblica, então, se revela em quem ama seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que maltrata e persegue. Então a gente vê que é completamente diferente, né? A ética, né? Ou o padrão que Deus requer de nós é completamente diferente do que o mundo imprime, né? Daquilo que o mundo vende, né? Para ser feliz no mundo tem que estar cheio de dinheiro, cheio de prazeres, né? Mas aquele que é feliz no reino dos céus é aquele que está sofrendo, está chorando, está sendo perseguido, mas ainda ama o inimigo, ainda ora por ele. E a gente vai, né, a cada lição desse trimestre, aprender um pouquinho mais sobre esse caráter, sobre essa ética que o Senhor requer de nós, para que nós possamos fazer parte, ser cidadão do reino dos céus. Concluindo, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Como Paulo dizia, né? Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Paulo também dizia: sede imitadores de Deus. Então você vê que os princípios de Deus são puros, né? São verdadeiros, são imutáveis. Se a gente quer fazer parte do reino dos céus, é claro que a nossa salvação foi pela graça, mas se a gente não exceder a nossa justiça, como já foi dito algumas vezes, né? De forma nenhuma entraremos no reino dos céus. Então não é fácil, né? A Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho apertado, que conduz à vida eterna. Amém? Então é isso que a gente estará
aprendendo durante esse trimestre. Glórias a Deus. Que possamos, pedir para o Espírito Santo nos ajudar, e nos moldando e nos aperfeiçoando para que cada dia mais vivamos conforme a palavra do Senhor. Isso é se queremos fazer parte do reino. Amém? Graças a Deus, irmãos, que os irmãos possam ter uma semana abençoada. Essa semana estaremos aqui novamente estudando a Escola Bíblica Dominical. Os irmãos tenham então, aleluia, uma lição proveitosa em cada igreja, que aqui é apenas um subsídio, mas a escola realmente, como diz o pastor Caramuru, se realiza quando você está lá na sua congregação, aprendendo lá com seus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Fica na paz, em nome de Jesus.